Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Muito prazer, eu me chamo José Natan, eu sou um cartógrafo psíquico. O que um cartógrafo psíquico faz? Basicamente, eu analiso a sua realidade, identifico os seus padrões de comportamento, seja de relacionamento, acontecimento e comportamento, para identificar aquilo que está travando você de alcançar o seu objetivo, seja se relacionar, ganhar mais dinheiro ou ter uma boa saúde. Analisamos desde um aborto até uma pessoa que tem câncer, de uma pessoa que não consegue se relacionar ou de uma pessoa que nunca dá certo nos relacionamentos. Para quem não ganha nem um pouco de dinheiro e para quem ganha muito dinheiro, está travada no seu teto financeiro, independente de qual seja o seu teto financeiro. Basicamente, nós fazemos um mapeamento de todos os acontecimentos, analisamos os padrões, rompemos os padrões e você alcança o seu objetivo muito rápido. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma construção do que as pessoas acabam confundindo muito a respeito de Deus. É muito aquelas pessoas que dizem que estão esperando em Deus. Poxa, eu não faço tal coisa porque eu tô esperando em Deus. Tal coisa não aconteceu na minha vida, eu não consegui ganhar mais dinheiro, eu não consegui ter um relacionamento, minha saúde não melhorou, eu não fui curado ou curada porque Deus não me curou, porque eu estou esperando nele. Acaba que existe até que uma romantização dessa dor, né? Aquela romantização de que, poxa, se eu estou sofrendo é porque eu estou esperando em Deus. Se eu sofro é porque eu espero nele e Deus está aqui e nada disso aqui importa. Só que pensa comigo. Se Deus criou o mundo, criou o todo, e estamos vivendo aqui, correto? Deus criou aqui e aqui não vale nada, o que importa é ele. Isso não faz sentido. E se você continuar indo nessa onda, daqui a pouco você não está acreditando mais em Deus. Observa aqui, quando você diz estou esperando em Deus, vem muito de uma cultura, de um aprendizado que você aprendeu, seja dentro da religião, ou seja com as pessoas que você convive, e vem muito de uma cultura também. Mas, biblicamente falando, quando trazemos da parte bíblica a respeito do esperar em Deus, não tem muito uma construção de que esperar em Deus eu não tenho que fazer nada e tenho que ficar aqui esperando para que as coisas resolvam. Esse lugar do esperar em Deus, ele é muito perigoso, porque faz com que as pessoas elas parem de produzir o que elas estão fazendo porque existe uma espera. Logo, essa espera impede do resultado chegar. Porque, poxa, se eu estou esperando para que a minha solução venha até mim, ou seja resolvido aquilo que é o meu objetivo, seja saúde, relacionamento ou dinheiro, ou alguma conquista material, eu tô esperando em Deus que ele faça, desculpa, acaba soando um pouco infantil, porque qual que é a minha missão? A minha missão na Terra, depois que eu entendi isso, é fazer com que as pessoas tenham autoconsciência de si mesmas e dos seus problemas que elas vivem no seu dia a dia. Pessoal, entenda uma coisa, o único capaz de resolver o problema que você tem na sua vida é você mesmo, tá? É você mesmo. Até quando nós vemos com essa cartografia psíquica, nós conseguimos identificar exatamente aquilo que está te impedindo de alcançar aquilo que você quer. Veja bem, uma pessoa que está doente está esperando supostamente um milagre, então ela ora. Só que quando nós fazemos uma análise, a doença dessa pessoa, a dor que ela está sentindo, existe uma utilidade. Quando nós trazemos um pouco para a realidade, observando a realidade, identificando os padrões, aquela pessoa usa aquela doença para poder fazer com que os familiares se aproximam dela. Então, a doença, qualquer problema que existe na Terra, existe uma utilidade. Observa, o mundo ele está em uma constante decrescente, certo? O mundo está em uma constante decrescente. Dentro da termodinâmica tem uma frase que diz bem assim: tudo ser uma força proporcional externa tende à decomposição ao repouso. O que isso quer dizer? O mundo está em constante decrescente, em constante caminhamento para a decomposição do repouso, para o repouso, correto? Ou seja, vamos dar um exemplo de uma planta. Se uma planta, imagina que a planta seja você ou algo, é uma planta. Essa planta, se você não rega, não jogue água nela, não cuide dela, a decrescente dela é morrer. Ou seja, nós crescemos até um ponto e depois nós começamos a diminuir. Acontece com seres humanos, com tudo. Parece crescer, só que na verdade está caminhando para a morte. Ou seja, a única certeza que nós temos no final de tudo é que iremos morrer. Ponto. A única certeza de tudo que nós temos no final é que nós iremos morrer. E quando nós caímos para esse ponto de esperar em Deus para que aquela solução seja resolvida por ele, nós precisamos entender a utilidade daquela doença. Porque veja, Deus, isso é bizarro.
mas é quando fazemos essa análise do cosmos psíquica, essa cartografia, nós entendemos que se existe uma utilidade naquela doença, nem Deus vai resolver. Nem Deus. A verdade é que quando você entende o como você usa aquela doença, isso é tudo inconsciente, ok? Isso é inconsciente, ok? Isso é inconsciente. Quando você entende como você está utilizando aquela doença, você não precisa mais dela. Logo, ela vai embora. Hipócrates, o pai da medicina, ele disse que antes de querer curar alguém, pergunte àquela pessoa se ela está disposta a deixar o que adoeceu. Ou seja, o que provocou essa doença não foi exatamente ou necessariamente a parte biológica, aquela parte ali, aquela parte fisiológica, ou seja, de alguma célula, algo do tipo. Isso foi uma consequência da sua pulsão inconsciente. Quando entendemos isso, essa doença não precisa mais estar aí. E lembra quando o mundo está em constante decrescente? Isso quer dizer que, se nós não regamos uma planta, ela tende a morrer, certo? Só que veja, se essa planta ela é uma planta de ficar na sombra e ela está no sol, mesmo regando, ela também vai morrer. Ou seja, estou nutrindo, mas está no lugar errado. Isso acontece com uma doença que a pessoa tenha também, ou na questão financeira, ou na questão do relacionamento. Ela até nutre, só que essa pessoa está no lugar errado. E o que seria esse lugar errado? Talvez o jeito que ela se comporta, ou a pessoa com a qual ela está se relacionando, não é a pessoa ideal. Então, ela até tem nutrição, mas está no lugar errado. É a mesma coisa da planta. É uma planta de ficar na sombra e está no sol, mesmo regando, ela vai morrer. Agora, se essa planta ela é uma planta de ficar na sombra, ela está na sombra, mas eu não estou regando com água, ela também irá morrer. Ou seja, para que nós conseguimos fazer um alinhamento, eu preciso entender que eu preciso nutrir aquilo e aquilo também precisa estar no lugar certo. Ou seja, analisando para um problema da sua vida, quando nós dizemos estou esperando em Deus, para que esse problema seja resolvido, nós precisamos de maneira consciente entender qual seria o lugar certo de que tem alguma coisa fora do lugar. Perfeito? Então, vamos lá. Quando uma pessoa ela está com um problema, ela está usando aquele problema de algumas maneiras, de 3 maneiras. Ou ela está usando o problema para se vitimizar, por conta de algum medo que ela tenha ou alguma culpa que ela tenha. Ela usa esse problema para se vitimizar e ficar no mesmo lugar, logo ela não avança. Ou essa pessoa utiliza desse problema para que ela vingue alguém, ela prefere que a vida dela dê errada para ela vingar alguém. Ou essa pessoa usa desse problema para poder ser vista ou ser visto e não necessariamente gerar o resultado. Então tem pessoas que ela só é vista e ela se sente a pessoa do problema quando ela tem uma doença muito forte. E não é uma doença simples, tem que ser uma doença rara, uma doença difícil para ela ser vista. Isso tudo é inconsciente. Perceba que a pessoa ela até tem nutrição, correto? Ela tem uma saúde boa, ok? Mas está no lugar errado, ou seja, aquele problema está usando de uma maneira errada. Ou seja, aquela pessoa inconscientemente está fazendo com que ela use aquele problema para vingar alguém, para se vitimizar ou para ser vista. E quando nós entendemos essa utilidade, a doença não precisa mais estar ali. Seja doença, seja para mais dinheiro, ou seja para um relacionamento, certo? Quando nós entendemos esses padrões, através dessa cartografia, através dessa análise, desse mapeamento da vida e da sua psique. Então nós acabamos vendo as pessoas quando elas dizem estou esperando em Deus, acaba soando um pouco vazio. Ela acaba romantizando a dor dela numa maneira de uma espera em que Deus venha resolver por ela. Quando na verdade ela não assumiu as rédeas da própria vida para poder caminhar e resolver aquele problema. Então logo ela está esperando em Deus. O ruim disso é quando isso está inconsciente, ou seja, ela disse para alguém algum dia que está esperando em Deus, que Deus venha ajudar ela a entregar tudo, logo ela não toma ações para que aquilo aconteça. Ou talvez ela até tome, mas de uma maneira muito tranquila, que um dia aquilo vai chegar. Perfeito, um dia aquilo é resolvido. Só que todo esse tempo ela sofre, ela sente muita dor. Por isso que eu acho que o ponto mais ideal quando eu vejo é nós decidirmos e nós agirmos rápido, decidir e agir rápido, para que não fique nesse limbo, nessa inconsciência da espera. Porque observa, se tem um problema acontecendo, se um problema ele é um problema é porque ele está te atrapalhando de algo.
Ponto. Um problema só é um problema quando ele está te atrapalhando de algo. Seja viver algo, seja fazer alguma coisa, seja alcançar ou ter alguma coisa, perceba? Então, existe um objetivo, o objetivo daquela pessoa, ela começa a viver, tá vivendo no seu dia a dia, ali no seu dia a dia, fazendo suas coisas. Então, esse suposto problema aparece. Vamos colocar que a pessoa ela queria ganhar mais dinheiro. Ela abriu uma empresa, ela começou a ir atrás dessa empresa, existe o objetivo dela. Então, quando ela começou a viver esse processo, as dificuldades começaram a aparecer. Poxa, ela percebeu o quê? Eu não posso dormir tanto assim, eu tenho que acordar cedo, às vezes eu vou dormir mais tarde. Então esses problemas, com aspas, problemas começaram a acontecer. Ela percebeu o quê? Poxa, eu não tenho mais tempo para ficar com as pessoas com as quais eu estou convivendo. Logo, eu tenho que ficar mais excluído, eu fico mais sozinho. Problema, dificuldade. Percebeu? Objetivo, dificuldades começaram a aparecer. Essas dificuldades, essa responsabilidade maior que essa pessoa começa a ter, um compromisso maior que ela tem que ter, que tira de quem ela era, de onde ela estava, para um novo comportamento, isso leva essa pessoa para o que nós chamamos de momento V. O momento V, ele é o momento V de Vale da Morte. O Vale da Morte, ele é o momento ao qual a pessoa está num limbo. Ela está, observa, ela tinha uma expectativa, essa expectativa foi quebrada através das dificuldades. E essas dificuldades a jogou para o Vale da Morte. E o Vale da Morte é simplesmente aonde aparecem os medos, as culpas e as dependências emocionais que faz aquela pessoa ter problemas. E esses problemas, essas dores espirituais, dores emocionais, enfim, como você quiser dizer, faz com que as pessoas elas se comportem após isso. Ou seja, objetivo, dificuldade, momento Vale da Morte. E aqui no Vale da Morte é onde abrem alguns caminhos, algumas portas do futuro daquela pessoa ao qual ela entra. Então observa, quando você cai nesse limbo, ou seja, você talvez não sabe que caminho pegar, você não sabe o que fazer, você não sabe se continua, você não sabe o que você faz, qual caminho você vai pegar. Então a pessoa ela tem alguns comportamentos, ou ela desiste, ou ela procrastina, ou ela troca de objetivo, ou ela prefere menos o objetivo, ou ela troca o plano. Esse momento Vale da Morte é o momento de mais autoconsciência que você precisa ter para você conseguir avançar até alcançar o seu objetivo. Então quando a pessoa diz assim, estou esperando em Deus, essa pessoa ela não conseguiu enxergar o que o cartógrafo psíquico está enxergando. Pera, esse problema que você está passando, ele tem uma utilidade. Vamos identificar como você está usando esse problema e o para que você precisa desse problema? Observa, não existe... Os problemas que acontecem na nossa vida, pessoal, não é por acaso, não é do nada, e não é porque a vida é assim, o que importa é Deus ou algo do tipo. Não, não. Aquele problema apareceu porque ou tem algo fora do lugar, ou está faltando alguma coisa. Só que a maioria das vezes é porque tem algo fora do lugar. O que seria esse algo fora do lugar? A sua linhagem de comportamento dos seus motivos e objetivos estão desalinhados. Você está usando essa doença, o seu motivo é vingar alguém. Sacou? Então quando fazemos um mapeamento do problema que a pessoa está vivendo, é absurdo de quantas coisas são reveladas. Padrões que aquela pessoa precisa romper, seja de comportamento, relacionamento ou pensamento, e esses padrões de pensamentos, eles também são muito perigosos, porque todas as vezes que a pessoa está indo atrás do objetivo dela, ela começa a passar por algumas dificuldades, essas dificuldades jogam pro Vale da Morte, pro momento V. Pessoal, o momento V é aqueles momentos que você tá meio que depressivo, tá meio triste, tá sentindo aquela angústia, aquela sensação ruim, é sempre quando você tá com uma sensação que não é boa, alguma coisa ruim. Ponto. Esse é o momento V. É o momento Vale da Morte. É o momento que você está em queda. Quando você está em queda, é o pior lugar para você tomar decisão. Porém, é o melhor lugar para você analisar aonde você precisa corrigir, colocar no lugar para poder avançar. Observa. Então, quando a pessoa diz, estou esperando em Deus para que ele venha resolver, essa pessoa anulou tudo isso que eu falei. Porque ela tirou tudo que existe de análise para poder resolver, só que ela está esperando em Deus. Só que, enquanto ela não entender a utilidade, possa ser que o milagre aconteça, o problema vai embora, só que ele vai voltar. Porque ela usa esse problema para alguma coisa. Ele usa esse problema para alguma coisa. Seja falta de dinheiro, relacionamento ou saúde. É bizarro o quanto as pessoas usam os seus problemas para manipular os outros.
E no final é isso. É para elas conseguirem algum benefício, alguma intenção. E essa intenção vem de um pensamento que ela tem, de um padrão de comportamento que ela tem, relacionamento que ela aprendeu com alguém algum dia, e ela achou que aquilo fosse certo. Porque, veja bem, a pessoa usa da doença dela para poder conseguir afeto, conseguir carinho das pessoas. Porque em algum momento ela entendeu que isso faz as pessoas ficar mais próximas dela. Essa pessoa na escada da maturidade, ou da postura, essa pessoa, ela está buscando reconhecimento. Ela está buscando reconhecimento. Quando ela usa do problema, da situação da falta do dinheiro para ser amada. Quantas pessoas pedem dinheiro para os pais, mesmo já estando morando adultos? Por que que isso acontece, né? A utilidade é que, poxa, pai, é tão gostoso quando eu sinto esse carinho de você pedindo dinheiro. Ou quando eu peço dinheiro pro pai, é pra poder vingá-lo, porque olha, você não me deu a educação e olha como eu estou hoje. Tudo isso é inconsciente. É bizarro o quantos acordos inconscientes tem. E quando nós fazemos essa cartografia, dessa análise, desse mapeamento dos seus comportamentos, relacionamentos, nós conseguimos identificar o que está te impedindo de alcançar aquilo que você quer. E aí, quando você resolve, é louco o quão rápido você alcança o objetivo que você está querendo. Então, quando você estiver nesse momento, esse momento vale da morte, e você diz estar esperando em Deus, espera, para e pensa. Ou melhor, para e pensa e analise. O porquê eu preciso disso? Ou melhor, para que eu preciso dessa situação? Como eu estou usando esse problema na minha vida? Para que ele precisa estar aqui? Será que eu preciso que Deus mesmo venha resolver? E se eu não contar para ninguém dessa doença, ou desse problema, ou dessa falta do dinheiro? E se eu tiver a capacidade de eu ir e resolver? Começa a olhar dessa maneira. Então, para que a minha missão é fazer com que as pessoas tenham autoconsciência. A minha missão é fazer com que as pessoas elas consigam analisar de cima. Opa, peraí, isso aqui tá aqui, deixa eu colocar isso aqui no lugar, aqui, beleza, corrigir aqui, vou me comportar aqui diferente para alcançar o meu objetivo. No final e eu quero finalizar esse vídeo com uma pergunta. O que você quer com isso? Com esse problema que você tá tendo? Seja falta do dinheiro, seja um relacionamento que você nunca consegue, ou seja pra questão da sua saúde. O que você quer com isso? O que você quer com isso? Tendo esse problema. O que você vai fazer com esse problema? O que você vai fazer com esse problema? Por que ele precisa estar aí? Por que ele ainda está aí? Fique com essas reflexões, você vai encontrar muitas respostas. Reflita nisso. Bom, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, compartilhe, comenta alguma coisa tirando alguma dúvida e me mande ideias para mais vídeos. É isso aí, pessoal. Fiquem na paz e até uma próxima.